Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um dos seminários do INCT, no qual hoje o professor Ricardo Barreto da Silva vai apresentar um trabalho LMMMM do UFSM, Equipe, Infraestrutura e Pesquisa. O professor Ricardo, formado em Santa Maria, na UFSM, sob orientação do professor Rubem Luiz Sommer, fez a graduação, mestrado, doutorado na UFSM, depois foi professor um tempo da Unipampa, em Caçapava, e depois se estabeleceu, então, em Santa Maria. Já faz quanto tempo, Ricardo? 2011. 2011. Novembro de 2011. Então, é um prazer recebê-lo aqui e passo, então, a palavra ao Ricardo. Fique à vontade para fazer sua apresentação. Obrigado, Felipe. Obrigado ao Felipe, obrigado à coordenação aí do NCT, né, o Antônio e o Joaquim aí pelo convite, o professor Fernando Machado também, né, e dizer que é bastante importante para nós nesse momento estar vinculado a um projeto tão grande assim. Então a ideia aqui é eu apresentar um pouco, né, para a equipe toda do NCT, né, de forma que nos conheçam melhor, um pouco da equipe e do que a gente faz no laboratório de magnetismo, né? E da infraestrutura que a gente tem disponível lá, certo? Então, isso foi o combinado e é o que eu vou fazer aqui. Então, a sequência vai ser mais ou menos essa que está aqui. Eu vou falar da equipe, da infraestrutura e um pouquinho sobre o que a gente faz no LMM, né? Antes de começar, né, localizando aqui o LMM, a gente está no Rio Grande do Sul aqui, né? Às vezes o pessoal falta as aulas de geografia. A gente está no Rio Grande do Sul, aqui bem embaixo no Brasil. E Santa Maria é uma cidadezinha que está aqui bem no centro. Uma cidadezinha não, uma cidade de porte médio, aqui, terceira ou quarta maior do Rio Grande do Sul. Está bem no centro aqui do Rio Grande do Sul, a 300 quilômetros de Porto Alegre. Certo? Então a gente está aqui. Infelizmente, a cidade ficou mundialmente conhecida aí uns anos atrás pela tragédia da Boate Kiss, né? Aqui, dando uma olhada, né, na cidade, é uma cidade de 300 mil habitantes, é um polo universitário, né? Além da UFSM, tem outras universidades particulares, aí uma universidade grande, que é a Universidade Franciscana, e outras menores, né? Então, a gente está... Aqui é um mapinha da cidade. A universidade está nesse bairro aqui, chamado Camobi. É um bairro bem grande aqui. Mas, à direita, que se pegar... Desculpa. Se a gente pegar essa 287 aqui, vai para Porto Alegre, vai para o litoral, né? Se a gente quiser ir para o norte, pega a 392 aqui, vai para Passo Fundo e vai embora até Santa Catarina. Para o sul do estado, tem que tomar essa 392 para baixo. E para o oeste, aqui para a Argentina, né? Aqui para o sul dá para ir para o Uruguai, pega a 392 também para baixo. E aqui para ir para a Argentina, né? 287. Então, nós estamos aqui em Camobi. A cidade é um polo universitário, um polo militar também, tem 20 quartéis aqui e uma base aérea. Né? A base aérea é bem do lado aqui da universidade e o aeroporto, que talvez seja o menor aeroporto do mundo, é vinculado à base aérea. Na verdade, o aeroporto é a pista da base aérea, ali, um pedaço da pista. Certo? Então, mas dá para vir para Santa Maria de avião, né? Esse que é o negócio, dá para vir até Porto Alegre de avião e dá para pegar um aviãozinho para Santa Maria. Já deve ter linhas, né? São Paulo, Santa Maria, coisa do tipo. Campinas, Santa Maria parece que tem, certo? Então, e também é um polo de serviço de saúde aqui, né? Muitos hospitais e muitas clínicas, né? Provavelmente isso tem a ver com a nossa escola de medicina, né? E o fato de a gente ter também um hospital bem grande aqui, um hospital-escola muito que atende toda a região aqui em torno de Santa Maria, né? É um hospital muito grande, certo? O campus, né? Então, aqui em Camobi, isso aqui é uma foto, uma imagem de satélite. Nós estamos aqui, essa avenida aqui é a Avenida Roraima, que atravessa o campus aqui, na verdade, vai desde o pórtico até a reitoria, mas toda essa área aqui
é da universidade. Então, vocês veem, tem o Jardim Botânico, o laboratório, que a área, o pessoal das rurais é muito grande aqui, né? Hospital veterinário, aqui a gente tem o ginásio, Centro de Educação Física e Desporto, Centro de Ciências Sociais. Nós estamos aqui no Centro de Ciências Naturais e Exatas, meio que na entrada da universidade, né? Esse centro abriga o curso de Física, o programa de pós-graduação em Física, né? E todos os laboratórios vinculados, inclusive o nosso, que é o de magnetismo e materiais magnéticos, né? Então, dando um zoom ali, aqui é a entrada da cidade, da universidade, né? Da cidade universitária, tem esse pórtico bem bonito aqui. Entrando aqui pela Roraima, vai ter o Colégio Industrial, logo aqui na entrada. Aqui tem o Centro de Tecnologia, aqui tem o Centro de Ciências Naturais Exatas, que é onde a gente está, bem na frente do Hospital Universitário, certo? Então, é um campus realmente grande, realmente bonito, né? Isso é um grande atrativo da universidade, né? É o próprio campus. Aqui funciona como quase que um parque, não tem nenhum parque grande na cidade, então isso aqui é quase como um parque. Final de semana, as pessoas estão por aqui de bicicleta, com seus pets, né? Tomando sol, fazendo piquenique, ok? E aí nós estamos no Centro de Ciências Naturais Exatas, que é esse prédio grande aqui, né? Um dos primeiros que foi construído na universidade, é o prédio 13 aqui. Não sei se isso é um bom presságio ou não, mas é o prédio 13. Então, aqui uma foto bonita de um dia ensolarado, né? O magnetismo está no térreo aqui do Centro de Ciências Naturais Exatas, logo que entra no hall principal, pega à esquerda, bem no fundo aqui, é o Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos, certo? A universidade foi fundada por esse senhor aqui, né, em 1960. Né? Então, já tem 65 anos, tá, para fazer aí no final do ano. Né? E foi a primeira no interior do Brasil. Então, sempre tem esse apelo aí de que sempre se faz esse marketing, né? Sei lá o quê, é um fato histórico, a primeira universidade, né, no interior, né, não numa capital. Em termos de números aqui, mostrar rapidamente, mas eu tirei isso aqui do portal, né, da universidade, temos atualmente esse número de alunos, acho que isso aqui é mais ou menos atualizado. 27 mil alunos, 280 cursos, 2.100 docentes, 2.500 técnicos, né? E aí uma infinidade aqui, uma dezena de cursos, né? 126 de graduação, 117 de pós, enfim, é uma universidade grande, bastante grande, né? No CCNE nós temos 38 cursos no Centro de Ciências Naturais Exatas, 16 de graduação, 22 de pós-graduação, tem 2.000 estudantes, né? 200 docentes, mais ou menos, e 100 técnicos. Então, aqui no Departamento de Física nós somos mais ou menos 53 docentes, é um departamento grande. Óbvio que isso tem relação com a quantidade de aulas que a gente oferece, né, para o Centro de Tecnologia, principalmente. Se não me engano, tem 15 ou 16 cursos de engenharia aqui, então é uma quantidade exorbitante aqui de cursos de engenharia, uma quantidade enorme de aulas de física, né? Apesar da notável diminuição na quantidade de alunos, né? As turmas cada vez mais magras aqui, certo? Então, um desses cursos, né, do CCNE, é o curso de Física. Na verdade, a gente tem curso de Física bacharelado, licenciatura diurno e licenciatura noturno, além de um curso de Física EAD. Então, que não é sequencial, né? Ele é periódico, assim, de vez em quando é oferecido. E temos o programa de pós-graduação em Física, é outro dos cursos aqui do CCNE, né? Nas linhas experimentais aqui, astronomia, física da atmosfera e matéria condensada experimental, que basicamente é nós aqui do Laboratório de Magnetismo. A parte experimental não é realmente o forte aqui, digamos, né? O pessoal da atmosfera vai a campo, né? E o pessoal da astronomia está classificado aqui como experimental, né? Mas a gente sabe que eles não vão lá fazer as observações necessariamente, né? Tem contatos com os observatórios, enfim. Então, de laboratório experimental, realmente é o magnetismo, né? Aqui os professores, né? Eu, o Arthur e o Lúcio, do Laboratório de Magnetismo, estamos atualmente credenciados no programa de pós-graduação.
tá? Um pouquinho da história aqui do laboratório, né? Ele foi fundado em 92 pelo Rubens Sommer, né? O professor Rubão veio para Santa Maria no início dos anos 90, né? Depois de terminar o doutorado, né? Fazer o doutorado no Laboratório de Magnetismo lá de Porto Alegre, né? Com o João Schmidt. O Rubens veio para Santa Maria e criou, na verdade, no início eles tinham um grupo chamado Laboratório de Magnetismo e Materiais Metálicos, em comunhão com os colegas da parte teórica, né, tanto de estrutura eletrônica quanto de mecânica estatística. Isso deve ter durado 2 ou 3 anos, né, de 92 a 94, 95. Então, 94, 95, o Rubens, né, desgarrou e formou o Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos de forma independente. Né, ele coordenou isso, então, de 92 a 2005, talvez 94 a 2005, quando ele se transferiu para o CBPF. Né? Nessa época, eu era aluno de doutorado do Rubens, eu acho que o Felipe e o Márcio também. Então, o Rubão foi para o CBPF, né? Lá coordenou uma série de atividades. E uma coisa importante também de salientar aqui é que, né, o Rubens teve na Johns Hopkins trabalhando com o Chai-Yin Shen entre 94 e 96 e teve envolvido lá com os trabalhos precursores de magnetoimpedância e exchange bias, né? Magnetoimpedância em fitas, em filmes, né? Então, o Rubens trouxe todo esse know-how de produção de filmes por sputtering e caracterização, né, magnética AC, ou medidas de magnetotransporte com corrente contínua na época, né? E isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito aqui, né, no LMM, que foi esse tópico de magnetoimpedância, tanto em fitas, fios amorfos, nanocristalinos e, posteriormente, né, também em filmes depositados por sputtering. Né? Então, a gente desenvolveu um know-how muito grande, né? Muito em função do Rubens ter tido essa experiência aqui, né, nesse período, né? E foi, na época, o boom da magnetoresistência gigante, né? O boom da GMI, inclusive magnetoimpedância, né? Descoberto aí no Recife, pelo professor Fernando Machado, acho que o professor Antônio Azevedo também estava no meio, né? Então, a gente trabalhou muito, muito com isso, né? Eu, Felipe, Márcio, Felipe um pouco mais com Barcaus, mas eu, Márcio, principalmente, né? E outros, Antônio Marcos, né? O Alexandre Viegas também, quando teve como pós-doc lá, nós mexemos muito com isso e migramos também, né, daquele sistema de medidas a frequências mais moderadas, usando lock-in para o uso de analisador vetorial de rede, né? Então, logo no início dos anos 2000, o Rubão já comprou um analisador vetorial de rede que trabalhava até 1.8 GHz, né? Então, a gente mexeu muito com isso, né? E até hoje mexe. Dinâmica da magnetização, né? E magnetoimpedância, que é uma das coisas que vai ser foco aqui quando eu falar dos trabalhos de pesquisa, né? Então, atualmente, a gente está com esse time aqui de pesquisadores, né? Temos aqui 6 professores permanentes e a Angélica, que é a pós-doc sênior do laboratório. Na verdade, é a única pós-doc do laboratório. A gente brinca que é pós-doc sênior. Mas é a nossa gerente aqui, geral, né? Então, né, logo depois, voltando um pouquinho na história, logo depois que o laboratório foi fundado aqui pelo Rubão, né, no início ainda nos anos 90, o professor Marcos Carrara e o professor Schelp se juntaram ao grupo, né? Posteriormente, já nos anos 2000, o Lúcio, depois que voltou da Irlanda, também passou no concurso e está aqui, eu acho que desde 2006 ou 2007, não tenho certeza. Eu cheguei em 2011, o Arthur mais recente, 2013, não é tão recentemente, o Josué mais recentemente, acho que 2019. Então, esses 6 aqui, né, são professores permanentes aqui da universidade. A Angélica ainda está com uma posição de pós-doc e nos ajudando muito ali, né? O Schelp e o Carrara já estão mais devagar, tiraram um pouco o pé do acelerador, estão um pouco menos dentro do laboratório, também não estão mais no programa de pós-graduação, né? E atualmente no programa de
pós-graduação, estamos eu, Arthur e Lúcio. Josué chegou mais recentemente, está lutando aí para se credenciar, né? Como esse credenciamento exige que tu tenha já um aluno de mestrado, como eu vou mostrar para vocês, isso não está tão fácil de se arrumar por aqui, né? Além dessa equipe permanente, a gente tem, vou ter que dar uma acelerada aqui, senão eu tenho 80 slides. A gente está com um aluno de doutorado aqui, mas não trabalha o Luciano trabalha com problemas lá de engenharia, com filme fino, mas está mais interessado em recobrir. Desculpa, o Luciano está trabalhando com microbiologia, na verdade. Então, é efeito lá de filmes metálicos, né, para evitar a proliferação de bactérias e coisas do tipo. Então, não está necessariamente trabalhando com magnetismo. Então, quem está trabalhando aqui com magnetismo são esses 3 estudantes aqui de mestrado, o Jonathan, a Carolina e o Matrégua, certo? Então, nós estamos com esses 4 alunos de pós. Se a gente olhar historicamente, aqui nós já foram defendidas 24 teses de doutorado e 38 dissertações de mestrado. Aqui eu selecionei os últimos, né, do nosso site, os últimos doutores aqui. Então, se a gente olhar aqui, 2017, uma tese, 2018, 2, 2019, uma, 20, 21, 22, 23, parou em 23 aqui, né? E o Johnny também não trabalhava com magnetismo, então a última tese aqui de magnetismo foi 2022. Então, o que eu quero dizer, assim, a gente teve um problema muito sério com a pandemia, né? Os alunos realmente desapareceram, a quantidade de alunos já vinha diminuindo e com a pandemia as coisas pioraram muito. Então, a gente está com um gap aqui de alunos, né? Percebe que a última tese em magnetismo foi em 2022 e agora a gente não tem nenhum aluno de doutorado aqui trabalhando com magnetismo, nós temos 3 alunos de mestrado que provavelmente vão defender o mestrado ano que vem, né? Então, realmente a gente está voltando, tentando, né, se recuperar dessa transição, desse período aí que foi complicado em termos de, né, como a gente é um grupo experimental, né, durante o período da pandemia, o laboratório estava fechado, né, estava fechado e né, para retomar, né, se perdeu os alunos mais antigos já defenderam e foram embora. Por exemplo, a Angélica estava no laboratório, mas o do Gato aqui fez do doutorado praticamente em Campinas, né? Então ele não estava no magnetismo. O Denilson defendeu em 2020, era final da pandemia, né? Então se perdeu a coisa de ter um aluno mais experiente dentro do laboratório, né? Para que o aluno de iniciação científica pudesse, né, se espelhar e aprender. Então nós estamos retomando isso agora, praticamente isso. Então, esses 3 alunos aqui né, a gente está se agarrando nessa experiência e nessa esperança, né, de que eles consigam agora dar continuidade, ingressar no doutorado e a gente voltar a crescer como grupo, né? Mesma coisa no mestrado, né? A última dissertação foi 2023, aqui teve uma em 2021, olha, mas anteriormente tinha sido 2018. O Rafael terminou o mestrado em 2018, foi fazer o doutorado no Spintec, em Grenoble, né? Coisas que acontecem com bons estudantes, né? Então, não continuou o doutorado aqui, e a Tássia só fez o mestrado também, foi para o mercado de trabalho, o Bruno só fez o mestrado e preferiu ir para o mercado de trabalho também. Então, a gente teve um hiato aí, né, pós-pandemia, que realmente a gente está tentando se recuperar disso. Aqui também um slidezinho importante mostrando aqui os egressos, né? Pessoas que defenderam doutorado lá, fizeram a tese de doutorado no magnetismo e estão aqui no grupo do NCT, né? O Thiago Mori, que está lá em Campinas, no Synchrotron, né? O Matheus, o Felipe e o Márcio, no Rio Grande do Norte, eu, né? E o Antônio Marcos, que é lá de Porto Alegre, está lá em Porto Alegre, no grupo de magnetismo. Então, temos 6 pesquisadores aqui do INCT, egressos do magnetismo, certo? Então, agora eu queria falar um pouco da nossa infraestrutura aqui. Eu descobri uma coisa, mudou aqui, a infraestrutura é junto agora, pelas novas regras ortográficas. Acho que no resumo eu escrevi com
com um hífen aqui, está errado. Então, a infraestrutura aqui, né, vou falar, a gente tem lá disponível um magnetron sputtering, 2, na verdade, de fratômetro de raio-x, magnetômetros, para caracterização, né, estrutural, além de fratômetro, a gente tem um microscópio de força atômica, a gente tem uma ilha para medidas em alta frequência, um analisador vetorial de rede, e vou falar aqui possivelmente a gente vai ter um microscópio, vamos ter disponível 2 microscópios eletrônicos de transmissão. Né? O nosso sistema, nosso sputtering, ele é montado numa câmera de vácuo aqui, Bowser, né? Então, ele é meio homemade, né? No final lá dos anos 90, o Rubão e o Shelp conseguiram essa câmera de vácuo aqui, doação, parece de uma fábrica de Caxias para a URGS, e depois da URGS para o FSM, e aí montamos o sputtering em cima dessa... Montaram, né? Na época, eu já peguei ele pronto, mas acho que foi o Lúcio e o Antônio Marcos, montaram o sputter em cima dessa câmara de vácuo aqui, né? Então, aqui está a câmera, ela abre aqui, tipo uma geladeira, uma porta vertical, e tem um volume considerável aqui. E aqui todo o sistema de controle, né? A gente também pode... tem um espectrômetro de massa aqui, a gente pode fazer sputtering reativo também, né? Botar oxigênio, nitrogênio. E aqui nós temos um outro sputteringzinho aqui, menor, com um único canhão. Aqui nós temos 3 canhões, e aqui um canhão, certo? Então, aqui, isso aqui é uma foto lá da sala do sputtering, né? Não é necessariamente uma sala limpa, mas a gente tenta manter nas melhores condições possíveis. Aqui tem um sistema de água quente, bomba mecânica está lá fora, né? Bomba mecânica, bom compressor, está tudo lá fora, numa casinha aqui externa. Então, esse é o sistema, né? Um esquema dele, né? Então, a gente tem aqui um porta-amostras, né? Conectado ao motor de passo, né? Esse porta-amostras é uma cruz, né? Então, é uma cruz que a gente pode colocar 4 substratos simultaneamente. Numa rodada, a gente consegue depositar em 4 substratos, tá? O eixo dessa cruz está ligado no motor de passo aqui, que dá 40 mil passos. Então, cada volta completa, né, são 40 mil passos, a gente consegue controlar a posição dos substratos. Né? O shutter aqui é um disco, né, sólido com uma pequena abertura, né? Também aqui no caso está ligado no motor de passo, que dá 10 mil voltas por uma volta completa. A gente consegue, então, posicionar o shutter em cima dos canhões no momento da posição, né, da deposição. Né? A gente mede aqui temperatura de deposição, a gente consegue, né, medir, controlar a pressão, medir pressão, não temperatura, desculpa. Baixas pressões, né? Pressão de base e a pressão de deposição, sistema de bombas, dá para colocar, a gente consegue fazer sputtering reativo, né? Os canhões são magnetron sputtering, então dá para mudar a configuração de ímãs também, nós temos fontes DC e fonte RF para fazer as deposições. Aqui tem uma foto do sistema, né, em funcionamento. Nós depositamos os filmes passando em movimento por cima do plasma aqui. A gente faz o substrato passar por uma certa velocidade, né, e calculamos o tempo que cada ponto do substrato fica exposto, associado àquela velocidade, e, bom, sabendo a taxa de posição, né, a gente, sabendo a taxa de posição, a espessura que a gente quer, a gente determina a velocidade com que o substrato tem que passar aqui em cima. Então, a gente tem um sistema de bombas rotativo e uma difusora para fazer o vácuo, tem 4 canhões para alvos de 2 polegadas, na verdade, agora tem 3 canhões, 2 deles são AJA, né, comprados, comerciais, e um produzido lá na URGS. Tá? Esses canhões são magnetron, né, a gente pode mudar a configuração de ímãs. A gente tem 2 fontes de tensão RF, 2 fontes de tensão DC, controlador de fluxo, manômetros em diferentes partes do sistema, manômetro capacitivo de alta resolução para controlar a pressão de deposição, a gente controla o shutter, né, controla o substrato, dá para fazer 4 filmes, enfim, água quente, água fria, e tudo automatizado, né? Então, escreve um programinha ali e controla, né, movimento do substrato e movimento do shutter. Basicamente é isso.
eu estava olhando, né? Essa semana a gente estava fazendo deposições e no livro lá de registro a gente está na rodada 2.100 e pouco. Então já foram feitos aí quase 10 mil filmes aí ao longo da história. Certo? A gente tem um sputterzinho menor, esse aqui só tem um canhão, uma bomba mecânica, uma bomba molecular, esse aqui está subutilizado lá. E para caracterização estrutural, a gente tem disponível um difratômetro de raio-x, né? Esse modelo Bruker, desse modelo D8 Advance. Ele é um difratômetro que trabalha nessa geometria Bragg-Brentano, né? Teta 2 teta. A gente consegue filtrar, né? Para que passe só a radiação cósmica alfa e tem, enfim, esses detectores aqui de alta precisão, LINE-XI, e slits e solas, enfim. A gente consegue fazer, então, aqui caracterização estrutural por XRD e também a gente usa muito para definir espessura de filme, né, por XRR. Então, no modo, quando a gente faz a varredura a altos ângulos, né, em geral os materiais, os filmes são policristalinos, a gente está interessado em verificar a textura, né, perpendicularmente ao plano do substrato, que é o que dá para fazer. Então, aqui 2 exemplos, né? Aqui, multicamadas de tântalo, níquel-ferro, ferro-manganês, e aqui multicamadas de tântalo, óxido de níquel, níquel-ferro, né? Então, a gente consegue aí definir as texturas, né, quando esses materiais são policristalinos, por exemplo, fazendo essas medidas de DRX a altos ângulos, né? Então, isso é uma coisa usual, né, quando a gente trabalha com multicamadas, né? E a gente também usa para fazer medidas de XRR, né? Quando a gente faz a varredura a baixo ângulo, aparecem essas franjas de Kissing aqui, né? O vetor de espalhamento aqui a gente pode escrever desse jeito, né? E usando a lei de Bragg, combinando essas 2 equações, a gente chega numa relação para a magnitude aqui do vetor de espalhamento e o índice do pico aqui, da franja, né? Então, fazendo um gráfico do vetor de espalhamento em função do índice aqui, né? O coeficiente angular dessa reta aqui é 2π sobre a espessura, esse D é a espessura, né? Então, a gente está pegando aqui, na verdade, né, a difração entre o raio refletido na interface substrato-filme e o refletido na interface substrato-ar, né? Então, esse D é a espessura do filme. Então, aqui, por exemplo, 2 exemplos para filmes amorfos de cobalto, ferro, boro. Aqui a composição nominal, né? A gente calculou tudo para o filme ter 10 nanômetros e aqui para ter 20 nanômetros, né? Depois, aplicando essa técnica, né? Esse filme, a gente viu que esse primeiro aqui está com uma espessura de 9,77 e o de 20 aqui está com uma espessura de 18,69 nanômetros. Né? Então, sabendo o tempo de exposição, a gente calcula a taxa de deposição. Né? Então, aqui, por exemplo, achei 0,181 nanômetros, 1,81 angstroms por segundo e aqui 1,89 angstroms por segundo. Então, faz uma coleção ali de 3, 4 filmes, aplica essa técnica, né, e faz uma média aqui, tu tem mais ou menos a taxa de deposição. Certo? Isso aqui é a técnica que a gente usa para determinar espessura e taxa de deposição dos filmes. Né? Obviamente, a gente trabalha, nosso foco são filmes ferromagnéticos, filmes magnéticos, né? E a gente precisa também caracterizar eles de um ponto de vista magnético, né? E a primeira coisa que a gente faz é botar no magnetômetro para olhar uma curva de esterese, né? Então, a gente tem aqui disponível um magnetômetro de gradiente de campo alternado e um VSM, né? Eles são homemade, né? Então, aqui está o cabeçote, a haste aqui, onde a gente coloca a amostra, aqui tem um peso elétrico, aqui tem as bobinas que vão excitar o gradiente, vão gerar o gradiente de campo, essas bobinas estão ligadas num sinal RF vindo do lock-in, gera o gradiente de campo, a amostra oscila, bota o peso elétrico para oscilar e o sinal elétrico aqui, vindo do piezo, a gente manda para o lock-in também. E aqui tem um eletroímã, né? Ligado numa Kepco, né, para a gente gerar o campo estático, né? A gente lê aqui, nesse caso, o campo também usando uma sonda Hall, né?
Então, a gente consegue fazer coisas, medir curvas como essa que está aqui, né? Por exemplo, aqui no caso de uma micamada de permalói ferro-manganês, com 300 angstroms de permalói, e a gente fez a dependência angular aqui de 0 a 180, então dá para ver a inversão no deslocamento aqui da curva de esterese, a curva não deslocada quando o campo é perpendicular ao campo de Bayes, né? Então, a gente consegue, tem uma boa precisão, uma boa sensibilidade, né? O equipamento, a gente consegue medir coisas bem mais finas, né? Acho que até a partir de 50 angstroms, né? Algumas dezenas de angstroms, a gente já consegue um sinal aqui com esse sistema. É bastante sensível. Funciona bastante bem, né? E a gente tem um VSM também, né? Aqui, esse eletroímã, a gente consegue aproximadamente até 3.000 Hz aqui. 3 kHz, eu acho que é o campo máximo que a gente consegue. Então, quando é necessário campo mais alto, a gente precisa ir para o VSM, que tem esse eletroímã aqui bem maior, né? Que a gente consegue até 10 kHz. Nesse caso, seria um VSM, né? Aqui está vai uma haste aqui nessa outra haste aqui, né? E aqui tem o cabeçote que vai oscilar, bota para oscilar a amostra, aqui tem bobinas sensoras, amplifica o sinal, né? Aplica o campo. Então a gente consegue, nesse caso, campos bem mais intensos. A gente também tem um sistema para tratamento térmico em vácuo, né? A gente trabalhou muito tempo com amorfos, né? A base de cobalto, ferro, boro, que tu pode induzir uma fase nanocristalina cozinhando ele, né? Aí a temperaturas entre 300 e 400 graus. Então, aqui, né, o nosso forno, esse forno, a gente consegue pressões aí de 10 na menos 7, 10 na menos 6 torre, e consegue colocar a amostra aqui dentro de um campo intenso, de até 1 kHz. Então, também está disponível isso, tratamento térmico com ou sem campo em atmosfera de baixa pressão. Outro equipamento disponível aqui para caracterização estrutural é o microscópio de força atômica, né? Modelo Parker NX10, né? Ele pode atuar nesses modos, não contato, contato ou tapping. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque, né? Vou passar aqui, além de tudo, ele tem diferentes modos aqui de operação, né? Além da topografia, que é a medida usual para um microscópio de força atômica, e no nosso caso de sistemas magnéticos, a gente está interessado também em microscopia de força magnética, né? E além disso, além então de MFM e microscopia de topografia, a gente pode fazer toda a caracterização elétrica aqui e caracterização nanomecânica. Tá? Então, dá para medir aqui, por exemplo, a microscopia de força eletrostática, né? E microscopia de força Kelvin e também esse modo nanomecânico. Né? Aqui a gente tem interagido bastante com o pessoal da farmácia ali, né? Com sistemas biológicos. Mas também, recentemente, eu acho que o Arthur andou publicando aí umas imagens de domínios magnéticos obtidas aqui com esse sistema. Então, tá disponível e funcionando bastante bem, né? Para cada modo desses, né, é necessário ponteiras específicas, né? Então, a gente tem ponteiras específicas para contato, ponteiras específicas para o modo não contato ou por modo intermitente, ponteiras específicas para medidas elétricas, ponteiras específicas para medida magnética, né? Ponteiras específicas para o modo nanomecânico. E essas coisas não são muito baratas, né? Custa em torno de $30 uma ponteira normal, certo? E nesse ponto, né, tem nos ajudado muito, está vinculado ao NCT, né? Todas as nossas demandas aí, aproveitar para agradecer o comitê gestor e a coordenação, todas as nossas demandas têm sido deferidas, né? Por exemplo, a gente conseguiu comprar 3 packs de ponteiras aí, modo elétrico, modo magnético e modo nanomecânico, né? Isso realmente permite que o equipamento fique funcionando, né? Porque
Não são descartáveis as ponteiras, sabendo usá-las tem uma boa durabilidade, né? Mas é um item fundamental, sem ponteira não tem medida, né? Então a gente conseguiu aí comprar ponteiras, comprar uma série de alvos também, né? Que tem sido muito útil aí para manter o laboratório andando. Questão da microscopia eletrônica, o Lúcio está coordenando aqui, né, uma interação com o pessoal lá do Instituto de Física da URGS, né, que criaram esse centro de microscopia e microanálise, né. Na verdade, esse projeto foi... o pessoal lá de Porto Alegre queria trocar os microscópios eletrônicos em uso, que estavam lá em utilização, né, e a contrapartida da FINEP foi que os microscópios antigos fossem realocados, né, e eles para outro lugar, e esse lugar vai ser o FSM, né. Então, se vocês entrarem aqui no site do Centro de Microscopia e Microanálise, já conta aqui que esses dois microscópicos, esse GEOL, o GEM 2010 e o GEM 1200, já estão na UFSM, né. Então, a gente recebeu, né, o Lúcio, que articulou essa parceria, a gente recebeu esses dois microscópios aí no ano passado, né, o GEOL GEM 2010, esses microscópios estavam em funcionamento lá no Centro de Microscopia da URGS, né, foram desmontados pela GEOL, vão ser montados aqui pela GEOL. Esse GEM 2010, né, opera numa tensão de 200 kV. Só um segundo que eu vou ligar o carregador aqui do meu Note, senão vai acabar a bateria. Só um minuto. Então, esse microscópio aqui, ele é mais adequado para amostras inorgânicas, e esse outro GEOL GEM 1200 aqui, que é de tensão mais baixa, menor energia, é mais útil para amostras orgânicas, no caso, né? Sistemas biológicos. Problema né, aqui, problema é o seguinte, esses microscópios estão encaixotados aqui num galpão da UFSM e até agora não foram instalados. Questões políticas locais aí não... Então, nós estamos aguardando isso, né? Espero que ainda possam funcionar, que a umidade aqui em Santa Maria é brutal, né? Certo? Então, aqui eu estou terminando essa parte onde eu apresento a infraestrutura e gostaria aqui de falar um pouco sobre o que a gente fez nos últimos anos, né? E como eu falei, botei no resumo, foco aqui em magnetopedância e dinâmica da magnetização, e mais especificamente, de uma maneira geral, e mais especificamente em sistemas com exchange bias, em filmes finos com exchange bias, né? Então, a gente tem aqui também, né, disponível, que é um ponto forte do laboratório, é fazer essas medidas de magnetopedância e dinâmica da magnetização usando os analisadores vetoriais de rede, né? Para fazer esse tipo de medida, basicamente, a gente liga uma linha de transmissão no analisador vetorial de rede, né? Se essa linha for do tipo planar, como essa que está representado aqui, né, eu vou ter o sinal RF entrando numa extremidade e saindo na outra, né? O que tem que fazer aqui? Isso aqui é uma linha de transmissão, é um curto aqui interno, né? Então, essa linha central aqui, ela está eletricamente isolada do restante da linha, né? O que se faz aqui é botar a amostra aqui em cima da linha, né? Claro, de preferência, isolar ela da linha, né? E medir esses parâmetros aqui, os parâmetros S1 e S21. Esse parâmetro é o parâmetro de transmissão e de transmissão do sinal RF, né? O S1 é a razão entre o que volta aqui, o que é refletido quando o sinal chega na linha, e o que está sendo empurrado de energia, enquanto que o S21 é a razão entre o sinal que passa pela linha, né, em comparação com o que está sendo empurrado. Então, né, nesse tipo de arranjo, usando o analisador vetorial de rede, a gente pode medir qualquer um desses parâmetros, ou pode medir a impedância do sistema, né? Que obviamente é calculada a partir desses parâmetros, mas os equipamentos já fazem isso, né? Já tem esse algoritmo interno. Para sistemas magnéticos, a gente precisa aplicar campo, então vai ter uma bobina de Helmholtz, alguma coisa do tipo,
para a gente poder controlar o campo, tá? Mas, em geral, a gente não tem usado essas CPWs aqui com entrada e saída. Nós temos usado as microstrip terminada em curto, né? Isso também é possível fazer. Nesse caso, né, se tivesse um curto aqui, eu não tenho esse canal de retorno aqui. Eu só analiso o que bate e o que volta aqui do sinal. Então, todas as medidas são baseadas no parâmetro SU1. Né? E aqui do lado eu estou mostrando como seria no caso de uma medida de magnetoimpedância. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos um porta-amostra, uma microstrip dessas terminada em curto, conectados aqui no analisador vetorial de rede. Né? O que a gente ia olhar era o sinal S11 aqui, ou a impedância baseado na medida do S11. Né? Uma grande vantagem desse tipo de sistema, né, se a gente for comparar com sistemas de FMR, é que a gente pode setar a frequência da medida, né, ou diferente, uma banda de frequência, e também a gente pode controlar a potência, né? Então, é um tipo de medida bastante versátil, né? Ok? Quando a gente quer outra alternativa, qual é a situação aqui? No caso da magnetoimpedância, o filme faz o papel de condutor central aqui da microstrip, tá? Então, se a gente pensar numa corrente AC, ela estaria passando pelo filme, passando por aqui e voltando por aqui. Então, nesse arranjo, quando a gente usa esse tipo de substrato aqui, o filme está em contato elétrico aqui, né, com o sistema. Enquanto outra alternativa é usar, né, a microstrip terminada em curto, como está ilustrado aqui, simplesmente inserir o filme entre o condutor central e o ground. Nesse caso aqui não tem contato elétrico, né? Mas a presença do filme magnético altera a impedância da linha, né? Se a gente olhar para uma amostra nessa configuração, a gente vê que isso aqui são as linhas de campo. O campo magnético fica no plano da amostra, né? Então a gente está numa situação, em ambos os casos aqui, a gente está numa situação em que o campo DC está sendo aplicado, desculpa, o campo DC está no plano da amostra e o campo RF está perpendicular aqui ao campo DC. Em ambas as configurações aqui, né? Ou seja, exatamente a configuração do experimento de FMR, né? Então a gente tem um campo DC e um campo RF transversal, ambos no plano do filme, certo? Então dá para medir magnetoimpedância usando, né, esse tipo de coisa, e dá para medir toda a ressonância ferromagnética, né, a dinâmica da magnetização em ambas as situações, mas dá para usar esse sistema que é sem contato elétrico. Né? O que a gente tem aqui, o nosso analisador vetorial de rede é um Rode Schwartz, que trabalha nessa banda 10 a 14 GB. Ele tem duas portas aqui, então dá para fazer isso aqui ou usar os strips terminados em curto, né? Ele vai numa potência máxima de 16 dB, né? Isso é uma coisa importante. Tem que ficar sempre atento à potência máxima desses equipamentos. Então, aqui está uma ilustração, né? Aqui a bobina de Helmholtz, um desses cabos vai lá para dentro e a gente faz a medida, ou seja, de magnetoimpedância ou da dinâmica da magnetização. Aqui está o mundo real, uma foto que está bem ruinzinha, né? Mostrando, né, uma amostra preparada para medida de impedância, aqui no caso. Né? Se fosse uma medida de dinâmica, sem contato elétrico, né, esse pino aqui estaria ligado no terra e a amostra seria inserida aqui entre o condutor central e a base. Essa é a diferença, né? Só lembrando aqui, né, a magnetoimpedância é a dependência da impedância com o campo magnético, né? Então, isso está relacionado ao efeito skin, né? Ou seja, quando eu tenho uma corrente AC num metal, né, aparece uma corrente autoinduzida ali que faz a densidade de corrente decair quando a gente vai do centro da amostra para a superfície. O delta aqui é o que a gente chama de profundidade de penetração da corrente, né? Seria a distância em relação à superfície onde a corrente está confinada. Isso aqui é dependente da permeabilidade transversal à direção da corrente.
Em materiais ferromagnéticos, essa permeabilidade é milhares de vezes maior do que no metal. Então, o efeito skin acontece em frequências muito mais baixas, né? Então, a gente tem esse tipo de curva aqui. Isso aqui é uma representação de uma curva típica de Z contra campo, né? A forma da curva tem muito a ver com a relação entre o campo e a anisotropia, e o campo de anisotropia. Se a gente aplicar o campo externo paralelo ao campo de anisotropia e a corrente também paralela nessa direção, a gente vai ver uma curva com pico simples aqui, né? Então, nessa situação, eu tenho uma curva de magnetização de eixo fácil, a curva de impedância correspondente, uma curva com um único pico. Se eu inverter, fazer, né, o eixo fácil ficar transversal ao campo DC e a corrente, eu vou ter uma estrutura de 2 picos aqui, né? Nessa ilustração, tá salientado esse ponto aqui, que seria o ponto de máxima sensibilidade. Então, a gente vê que esse ponto de máxima sensibilidade está deslocado aqui do campo zero. Então, do ponto de vista aplicado, pensando, né, em aplicação em sensores de campo, por exemplo, que foi o grande, né, que foi a grande questão, né, o grande interesse ali com a descoberta da GMR, da magnetoimpedância, foi a aplicação como sensores de campo, né? A gente vê que dá para sentir campo, mas a gente não consegue detectar a inversão da polaridade, né? Porque tanto um campo positivo quanto um campo negativo geram uma impedância de mesmo valor. E além disso, né, essa parte de maior sensibilidade está deslocada de campo zero. Então, seria uma coisa bem interessante deslocar essa curva aqui, ó, de maneira que esse ponto ficasse aqui bem no zero. Dessa forma, eu teria para campos positivos valores altos de impedância, para campos negativos, né, invertendo, valores baixos de impedância, que me permite um chaveamento aí, né? Campo para um lado, campo para o outro, e a detecção, né, do sentido do campo medindo a impedância, né? Tá? Bom, isso aqui é a expressão clássica para a impedância de um condutor plano, né? Então, como eu falei, esse delta aqui que aparece dentro aqui desse parâmetro K, que é a profundidade de penetração, depende da permeabilidade. Então, para modelar a impedância, a gente precisa de um modelo para permeabilidade transversal. E como a gente está numa situação sempre onde eu tenho o campo DC e o campo RF transversais, isso é uma configuração de experimento de FMR. Então, toda a teoria lá para chegar numa expressão para permeabilidade transversal vem da teoria da FMR, né? Então, em geral, a gente consegue modelar a impedância escrevendo uma expressão para permeabilidade transversal. Em geral, essa expressão, né, depende lá da frequência de ressonância. A frequência de ressonância depende da energia livre, da derivada da segunda das energias livre, que depende dos ângulos de equilíbrio de magnetização. Então, né, usando essas técnicas é possível modelar a impedância. Eu não vou entrar em detalhes disso agora. Mas o fato é, né, em frequências moderadas é o efeito skin que manda, mas em frequências altas, a ressonância ferromagnética vai começar a, né, ter influência na permeabilidade transversal, e então a gente vai conseguir perceber o efeito disso nas medidas de impedância. Aqui, isso aqui é uma figura que eu gosto de mostrar, que é né, a impedância é uma grandeza complexa, tem uma parte real e uma parte imaginária, né, que a parte real e a parte imaginária, a resistência e a reatância, né, de um fio amorfo aqui, ó, de 100 microns em função da frequência. Só que aqui, para o estado saturado, o fio está saturado longitudinalmente, né? E aqui dá para ver bem, ó, até 10 MHz a resistência vem constante e a reatância vem proporcional à frequência. Então, nesse regime aqui, são os efeitos magnetoindutivos que estão mandando, né, na variação de impedância. A partir de 10 MHz, a parte real e imaginária começa a crescer com a raiz quadrada da frequência, que é o regime onde o efeito skin começa a dominar, né? Ou seja, a profundidade de penetração da corrente passa a ser da ordem da espessura
do fio, do metade do diâmetro do fio. A frequências mais altas, se a gente continuasse essa medida, a gente ia ver um pico de ressonância lá, tá? Nessa época aqui a gente media até 2 GHz lá no laboratório de magnetismo, mas é uma figura que mostra bem o efeito skin, né? E o que deve acontecer depois, que é a ressonância ferromagnética. E isso tem consequência nas componentes real e imaginária da impedância, né? Então, se a gente for medir para frequências mais altas, vamos pegar agora um sistema com uma anisotropia aqui bem definida e um sistema plano, um filme, né? No caso, uma multicamada de permalloy prata, certo? Repetida 20 vezes aqui essa estrutura. Então, aqui está a curva de magnetização, tem um eixo fácil, um eixo duro bem definido, uma espessura muito menor do que esse microfio que eu mostrei aqui. Opa, desse fio, desculpa. Esse fio aqui tem 100 micrômetros, né? Esse aqui tem 0,4 micrômetros, esse sistema, né? Então, se a gente olhar por uma medida da componente real imaginária da impedância em função da frequência, a gente vai ver algo assim. Tá? Então, a gente vê, né? Se a gente olhar aqui para a parte real, até 1 GHz, aqui não tem nada acontecendo, certo? A partir de 1 GHz, começa a subir um pouco, né, a parte real, e a gente consegue ver aqui esses picos que são os picos de ressonância ferromagnética, né? Essa medida aqui, a gente está nessa configuração aqui, campo DC paralelo ao campo de anisotropia, o campo AC está perpendicular, está transversal aqui, está tudo no plano da amostra, mas o campo AC está transversal, certo? Então, a gente pode ver a componente real, a componente imaginária. Na componente imaginária sempre tem aqui uma reatância, né? A gente está medindo, de fato, a reatância da microstrip toda, né? Isso não tem muito efeito aqui na parte real, mas a impedância intrínseca lá da microstrip cresce com a frequência. Então, tem que tirar isso. Isso aqui devia estar passando pelo zero, essas inflexões aqui deviam estar passando pelo zero, esses pontos que estão marcados aqui. Bem na ressonância da parte real, bem no pico da parte real, a parte imaginária tem que estar trocando de sinal, né? Então, a gente tem que tirar na mão essa reatância associada aqui ao sistema de medidas, né? Então, aqui está os espectros em função da frequência para diferentes campos, né? Então, a gente está vendo aqui que a ressonância para esse sistema muito fino, né? Relativamente fino, as coisas começam a acontecer em frequências bem altas, acima de 2 GHz, certo? Essa medida foi feita aqui até 5 GHz. Quando eu separo isso, eu posso separar isso em gráficos em função do campo, né? E fica bem claro aqui, ó, como eu estou na configuração campo externo paralelo ao eixo fácil, eu tenho uma evolução de pico simples para pico duplo, né? Então, a frequências mais baixas, aqui 500 MHz até 1 GB, ó, o que a gente está vendo? Simplesmente efeito skin, eu diria, certo? A partir de 1.5, ó, dá para ver que a estrutura de pico simples se desdobrou em 2 picos. Esses 2 picos são os picos de ressonância que se afastam, né? Ou seja, os picos de ressonância migram para campos mais altos à medida que a frequência cresce. Justamente o que a gente viu aqui, né? À medida que a frequência cresce, o campo de ressonância cresce. Ou à medida que o campo de ressonância cresce, a frequência cresce. Então, a gente consegue ver a evolução aqui da frequência de ressonância em termos do campo de ressonância. Então, a gente pode tirar a relação de dispersão, né, que é a frequência a curva de FR contra HR de uma medida de impedância, que só da parte real, por exemplo. E aqui está a parte imaginária, né? Como eu falei, tem uma reatância da linha aqui embutida, né? E, bom, depois a gente pode obter Z, né? Já que raiz quadrada de R ao quadrado mais X ao quadrado, a gente tem as curvas de impedância que mostram que essa evolução de pico simples para pico duplo que está associada a fenômenos de ressonância ferromagnética. Tá, vou dar uma acelerada, a gente pode fazer essas medidas aqui, a gente fez essas medidas invertendo aqui a direção da anisotropia, ou seja, girando a amostra 90 graus,
aí a gente vê que tem uma estrutura de pico duplo desde as frequências baixas aqui, né, como é esperado, certo? E curva de impedância. Então, dá para fazer isso, dá para ver, né, tudo simétrico em torno de H0, né? Medida de impedância de uma amostra ferromagnética ordinária, as curvas são simétricas em torno de H0. Outra opção é fazer a medida sem contato elétrico, né? Que a gente chamei aqui de dinâmica da magnetização. Aqui tem um exemplo para um filme fino de cobalto ferro boro. Então, nesse caso, a gente simplesmente inseriu o filme, né, entre o condutor central e o plano de ground aqui, né? O plano de terra da linha de transmissão, e o VNA né, essa estrutura é conectada ao cabo do VNA, o sinal RF vem por aqui, né? E aí a gente mede de novo a componente real e imaginária da impedância. Aqui está a medida obtida, né, para diferentes valores de campo, então bem similar ao que a gente viu ali na medida da impedância, da magnetoimpedância, né? Só que nesse caso não tem contato elétrico, então o sinal não passa pela amostra. De novo, dá para ver que a componente imaginária aqui, né, tem um crescimento linear com a frequência, porque isso é o que acontece quando a gente bota uma microstrip conectada à fonte RF, né? E isso não tem muito efeito na componente real, certo? Para tirar todas as informações sobre a dinâmica da magnetização, aqui nesse caso eu peguei a parte real. Se a gente olhar aqui, tem uma curva em preto aqui, pontilhada, 340 Hz, que é essa curva que está aqui. E dá para ver que o pico de ressonância está acima de 5 GHz para esse valor de campo. Essa curva violeta aqui é para 115 Hz. Né? Então, está vendo o pico de ressonância está deslocando para frequências mais altas à medida que a gente aumenta o valor do campo aplicado. Né? Para esse valor de 340, então, o pico de ressonância estaria em frequências acima de 5 GHz. O que eu fiz aqui? O que a gente fez? A gente simplesmente descontou o valor aqui da medida de R a H máximo, né? E aí a gente, fazendo isso para Rx, obtém essas belas curvas aqui, mostrando toda a dinâmica da magnetização, né? A ressonância aparece na parte real da impedância, e, né, o pico de ressonância aparece na parte real da impedância, e essas curvas da parte imaginária aqui com a mudança de sinal aqui coincidindo com o valor do pico. Né? Aqui está a caracterização magnética desse filme, é um filme de cobalto ferro boro de 100 nanômetros, aqui, um filme mais espesso. Né? Então, a gente vê que tem uma anisotropia relativamente bem definida, um filme super macio aqui, mesmo no eixo duro, e satura, né, com 20 Hz. Né? Bom, e aí, se eu pegar essas curvas, nesse caso eu peguei, então, essas curvas de ΔR aqui, R menos R de H máximo, modelei elas com uma função lorentziana aqui, né? Dá para modelar perfeitamente com uma função lorentziana, e daqui a gente consegue tirar, então, o campo de ressonância e a largura de linha. Então, conhecendo a frequência de ressonância e o campo de ressonância, a gente consegue montar a relação da dispersão, que é essa curva, né? Aqui. Aqui, na verdade, é a frequência de ressonância. Né? Então, esses pontos aqui foram extraídos desse gráfico, e essa linha em vermelho é um ajuste usando a relação de Kittel, que é essa aqui. Né? Então, a gente conseguiu, usando essa equação, extrair valores aqui para o campo de anisotropia e para a magnetização de saturação. Né? Então, é uma técnica bastante útil para a gente chegar nesse tipo de parâmetro aqui intrínseco da amostra. Né? Isso eu fiz, né, a partir dessa medida de dinâmica da magnetização, digamos assim, que é uma configuração onde não tem contato elétrico com a amostra, mas a gente poderia fazer isso a partir de um conjunto de medidas de impedância também, sem problema nenhum. Além disso, a gente também consegue extrair, né, a partir do gráfico da largura de linha em função da frequência de ressonância, dá para extrair o coeficiente de amortecimento de Gilbert, né? Então, aqui eu tenho os resultados experimentais, são os símbolos aqui, usando essa equação fenomenológica, que é
mais ou menos usual aí na literatura, a gente consegue tirar do coeficiente angular aqui dessa reta, a gente consegue tirar o coeficiente de amortecimento de Gilbert, né? Que nesse caso aqui foi 4,56 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, isso aqui é para exemplificar, né? Como a gente pode usar essa técnica para fazer essa caracterização da dinâmica da magnetização, certo? Um problema que a gente tratou, né, que foi bastante interessante de magnetoimpedância gigante foi a questão da magnetoimpedância assimétrica, né? Um problema que se tinha quando se falava em aplicação de elementos GMI em sensores era esse fato das curvas não serem lineares em torno de campo zero, né? Quando a gente olha, né, para cá, né? Quando a gente tem essa estrutura de pico simples, né? A impedância cai aqui, né? Não interessa se o campo está num sentido ou no outro. Se eu aumentar o campo, a impedância cai. Nesse caso é o contrário. A impedância cresce, mesmo que eu aplique campo, aumente o campo num sentido ou no outro. Então a gente consegue, usando um elemento ordinário desses, né, fazer a detecção do sentido do campo. Para isso, né, para se obter uma região linear aqui, né, por exemplo, nesse trabalho, o pessoal propôs esse dispositivo aqui, que basicamente é tu usar dois elementos que são pedacinhos de fio ferro macios aqui, né? Usar dois elementos GMI e aplicar um campo externo de bias aqui, né? Esse campo externo vai gerar o deslocamento das curvas aqui, usando alguma lei eletrônica, a gente consegue inverter esses sinais e, somando eles, obter uma resposta linear em torno de H0. Esse pessoal fez isso aqui em 95, já bem no início lá, né? Mas isso exige um campo externo, né? Então, o que a gente pensou para resolver esse problema foi usar multicamadas com exchange bias, né? Lembra que o exchange bias aparece quando eu tenho um filme ferro e um filme antiferro em contato, né? Íntimo. Uma interação interfacial aqui entre o antiferro e o ferro gera o aprisionamento da magnetização, digamos assim. Então, o efeito da interação interfacial entre o antiferro e o ferro é um campo de bias, é uma anisotropia unidirecional ou unicentidal aqui, que vai gerar um deslocamento na curva de magnetização, né? Então a gente usou isso, né? Eu usei isso no meu trabalho de doutorado para gerar curvas de impedância deslocadas aqui em amostra de níquel, ferro, ferro manganês. Eu fiz isso aqui, o Rubão já estava no CBPF, eu fiz isso no CBPF na época. Então, a gente produziu aqui multicamadas de permalói, ferro manganês, repetimos essa estrutura com uma camada de tanto, repetimos isso 20 vezes, de maneira que as bicamadas são desacopladas. Esse filme de tanto garante que, né, o permalói que vai ser depositado em cima não interage com esse ferro manganês de baixo. Então, a gente conseguiu, produzimos essas amostras, aqui está a caracterização magnética, né? Curva deslocada, quando o campo externo é paralelo ao campo de deposição. Só que a gente não usou tratamento térmico nenhum, a gente depositou aplicando um campo durante a deposição. Está aqui as medidas de impedância, né? Deslocadas, porque as curvas são deslocadas. E aqui, né, combinando, então, pegando, por exemplo, essa medida 900 MHz aqui, deslocada para um lado. Claro que combinamos matematicamente aqui, deslocando uma para um lado, invertendo a outra, deslocando para o outro, né? A somatória disso permitiria ter uma região aproximadamente linear em torno de H0, sem aplicação de um campo externo, né? Então, é possível fazer, teoricamente, é possível fazer isso nesse tipo de sistema, né? Isso aqui a gente, inclusive, patenteou depois. O pessoal de Natal aí encabeçou, o Felipe e o Márcio, e acabamos patenteando isso. Essa ideia, né, de elementos sensores, né, baseado
magnetopedância em sistema coexistente de base. Eu estou com o tempo meio apertado. O que eu faço, Joaquim? Dou um acelerado? Ô, Ricardo, tenta dar uma acelerada, né? Não sei Tá. se você consegue. Vou Acho que acelerar. você falou que faltam muitos slides ainda, né? Tem mais alguns. Né? Depois desse trabalho, a gente explorou a dependência angular também, né? A gente pode cortar essas amostras aqui, diferentes orientações, né, em relação ao campo de Bayes, e isso tem influência na posição, né, das curvas de impedância. Então, a gente fez toda essa caracterização angular, né? Por exemplo, aqui, 0,0 significa que o campo externo está paralelo ao campo de Bayes, né? 50 aqui significa que a direção do campo de Bayes faz 50 graus com o campo DC. Então, a gente percebe que pode controlar a posição da curva controlando a orientação aqui entre o campo externo e o campo de Bayes. O campo AC está sempre aqui, né, perpendicular, transversal ao campo DC. E aí, bom, a gente consegue, então, isso aqui é uma medida de delta Z por delta H, para H em torno de H0, né? Então, a gente vê que esse valor máximo aqui depende da orientação aqui escolhida. Mas a amplitude é máxima quando nessa situação em que o campo externo está alinhado com o campo de Bayes, né? Bom, isso aqui é a derivada da impedância, mostrando que a gente consegue, então, setar a frequência onde a derivada é máxima, controlando a espessura, controlando a intensidade do campo de Bayes, que está atrelada à espessura do permalói. A gente consegue controlar, né, a posição dessas curvas, controlando a espessura do permalói. Essa é a grande sacada. Certo? Aqui o resultado, então, mostrando em torno de H0, eu vou passar isso, e aí vou entrar nessa questão da retificação de spin, né? O efeito Hall de spin inverso, né? Como é que a gente detecta e produz corrente de spin? Em geral, usando spin pumping, né? Que a gente obtém quando a gente combina um metal pesado com um filme ferromagnético ou antiferro, né? Na ressonância, né? Na ressonância, o metal ferromagnético, quando está em ressonância, ele gera uma corrente de spin que sobe aqui perpendicularmente ao plano, né? Do filme do metal ou do antiferro, e essa corrente de spin, por efeito Hall de spin inverso, gera uma corrente de carga, né? Basicamente, essa é a ideia que a gente tem mais usual, é o procedimento mais comum para se produzir e detectar corrente de spin, é o que a gente tem usado aqui em Santa Maria, fazer a detecção elétrica, né, da corrente de spin. Né? O sistema experimental é o mesmo ali que a gente usa para a dinâmica da magnetização, a única diferença é que a gente vai medir a tensão DC aqui nas extremidades da amostra, como está representado aqui. A gente pode mudar esse ângulo entre o campo externo né, e a direção aqui de medida da tensão DC. Né? Aqui um exemplo de medida para o filme de permalói, nesse caso aqui, não é efeito Hall de spin inverso, é simplesmente retificação, né? Efeitos de retificação. A gente sabe que se a gente colocar um ferromagneto em ressonância ferromagnética, aparece uma corrente de spin que é retificada lá. Então, esse sinal não tem nada a ver com isso, é simplesmente retificação de spin. Aqui embaixo está a medida da parte real da linha, né? Então, a gente vê que a gente consegue fazer a detecção elétrica da ressonância ferromagnética, né? Os picos aqui do sinal retificado, isso aqui é a voltagem DC medida, eles correspondem exatamente com a posição da ressonância, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de detecção elétrica da ressonância ferromagnética. Se a gente colocar, né, um paládio em cima do permalói, a gente vai ter aí a combinação, né, de retificação de spin e efeito Hall de spin inverso devido ao spin pump. Então, aqui está uma medida em função do ângulo, né, entre o campo DC e a direção da medida DC. De novo, a gente usou a ideia de deslocar a curva de histerese para deslocar as curvas da tensão de retificação aqui, né? Nesse trabalho aqui de 2017, a gente fez isso em filmes de níquel-ferro-manganês, com essa composição, né? Esse sistema tem a curva de histerese deslocada e, consequentemente, o sinal DC é deslocado também.
Então, a gente está mostrando aqui os resultados para θ 90. θ 90 significa que o campo DC está nessa orientação aqui, né? Perpendicular à direção de medida da voltagem DC. Então, a gente consegue ajustar, né, uma frequência onde a ressonância aconteça a campo zero. Essa foi a ideia, né? A gente consegue um sinal ressonância a campo zero, consequentemente, um efeito de retificação a campo zero, que nesse caso, para essa amostra, com essas características, ficou em torno de 2,6 GHz, né? Aqui, esses dois gráficos mostram que a gente pode tirar toda a característica, o comportamento da ressonância ferromagnética a partir dessas medidas elétricas. Aqui está a relação de dispersão e o gráfico de ΔH em função da frequência, da onde dá para tirar o coeficiente de amortecimento de Gilbert, né? Então, esses dois gráficos foram extraídos das medidas, né, da detecção elétrica da FMR, né? A gente explorou ainda essa ideia no conjunto de filmes variando a espessura do permalloy, né? Então, ou seja, variando a intensidade do campo de exchange. Aqui está, né, a resposta, as curvas de magnetização. Aqui está a ilustração da medida do sinal retificado para essa frequência, para essa potência, né? Então, a gente consegue ver que a posição do pico, né, ele depende da intensidade do exchange, que está atrelado à espessura do filme ferromagneto, né? E aqui, de novo, mostrando a curva, a relação de dispersão, né, em função da espessura do filme de permalloy. Então, a gente vê que a gente consegue controlar, né, a posição com que a ressonância acontece a campo zero. Então, aumentando a espessura, ou seja, diminuindo o valor de bias, a gente consegue trazer essa frequência onde a ressonância acontece a campo zero para frequências mais baixas. Aqui está a medida a campo zero em função da potência, né? Então, como eu falei, a ressonância a campo zero diminui. A frequência onde a ressonância campo zero acontece diminui quando a gente aumenta a espessura do permalloy. E o valor máximo do sinal medido é proporcional à potência, né? Então, a gente vê aqui que a 10 dBm o sinal é bem baixo, né? Isso aumenta consideravelmente quando a gente passa de 10 dB. Nesse gráfico, a gente mostra a potência máxima a campo zero em função da frequência. Então, por exemplo, para essa amostra com 80 nanômetros de permalloy, a gente vê que essa região aqui, onde a tensão DC tem valores consideráveis a campo zero, fica nessa faixa aqui próxima a 2 GHz, que é uma faixa de interesse, que tem muito sinal RF aí, por exemplo, GSM, Wi-Fi, próximo a esses valores de frequência, né? A gente ligou a amostra aqui numa carga também para analisar a corrente e a potência, né? Então, a gente ligou um resistor variável em série na amostra e medimos a tensão em cima do resistor, e aí a gente mostrou aqui que isso cresce, né, com o valor da resistência. Aqui para 1 kΩ, né, a gente consegue já o mesmo valor para quando o circuito está aberto, né? Sem uma carga, ligado direto no voltímetro, certo? E depois a gente estimou, né, modelamos isso como sendo uma bateria com uma resistência interna ligada em série com um certo resistor, modelamos aqui, então, a tensão na carga em função da resistência da carga, né? Então, aqui está os pontos, são os valores experimentais, as linhas foram obtidas com essa equação, né, para valores da resistência, para esses valores de resistência interna. Esses valores são, né, razoáveis, porque a gente vê que a resistência interna aqui estaria diminuindo com a espessura da multicamada, o que faz sentido, né? E aí, né, obtivemos também, modelando, né, então, a tensão sobre a carga desse jeito, que eu estou rapidamente escrevendo, a gente estimou a potência dissipada e a corrente, né, que estava passando pela carga. E aí achamos esse valor aqui para essa amostra de 80 nanômetros, onde as coisas acontecem com maior intensidade, chegamos num valor aqui de
6 microamperes para a corrente, né? E uma potência de 1,2 picowatts, realmente pouca potência. A gente conseguiu extrair, mas... bom, a gente também patenteou essa ideia de usar esse tipo de coisa como um retificador de ondas eletromagnéticas. Né? E aqui, para fechar, né, a gente está interessado no... Mais recentemente, esses trabalhos aqui foram já relativamente antigos, né? Esse aqui de 2018. A gente teve esse ato aí durante a pandemia, uma série de problemas, analisador vetorial de rede, né, pifado, e agora nós estamos interessados em medir, né, retificação de spin multicamada. A ideia aqui é que, bom, a retificação deve acontecer em cada camada, então deve ter uma forma de extrair corrente de cada camada dessa, né? A ideia aqui é, empilhando essas camadas, a quantidade de corrente extraída tem que ser proporcional ao número de camadas. Tá? Eu fiz um conjunto de amostras aqui, modificando o número de camadas, isso tudo agora foi feito no CBPF, ano passado, lá com o Rubão. Né? E usamos um sistema de medidas aqui está a microstrip terminada em curto, mostrando como é que a gente mede lá no Rio, né? No Rio, a gente insere a amostra aqui no porta-amostra e põe essas agulhas aqui para medir a tensão. O sinal RF vem para cá e, na verdade, aqui nós não usamos um VNA, usamos um gerador de ondas de alta frequência que permite potências mais altas também, né? Um detalhe é que esse sistema aqui, geralmente, tu mede uma resistência mais alta. Todas as medidas que eu me mostrei anteriormente aqui foram feitas em Santa Maria. Né? Então, lá a gente tem uma limitação de potência de 16 dB e a gente não usa esse sistema de ponteiras aqui. A gente cola, né, fios com cola prata. Isso permite uma resistência menor, bem menor do que nessa situação aqui, resistência de superfície ali entre os contatos. Né? E o que a gente viu aqui, mostrando rapidamente aqui, para uma amostra, para uma repetição, a gente mediu isso em função da potência, né? Isso aqui cresce proporcionalmente à potência, então o sinal cresce com a potência aqui, certo? Praticamente dobra à medida que a potência dobra, aqui é 10, 100, 200 e 500 miliwatts. Então a potência praticamente, o sinal DC retificado praticamente dobra com a potência, ou cresce proporcionalmente à potência, né? Então a gente chegou aqui a valores bem grandes, de até 140 microvolts com potências de 500 miliwatts, aqui referente a 27 dB. Para a amostra, quando a gente empilhou 2 bicamadas, as coisas ficaram muito parecidas, né? Para 4 bicamadas, o negócio começou a degenerar. Mas por quê? Provavelmente, se vocês olharem para a curva de magnetização, a gente não conseguiu fazer amostras que as curvas de magnetização batessem exatamente uma sobre a outra. Então, a gente está vendo aqui que o crescimento de número de camada, o exchange bias diminuiu, principalmente para essas amostras com 4 e 8 repetições, o exchange bias diminuiu bastante e a curva deu uma inclinada, né? Então, isso tem efeito aqui no sinal medido, né? E fica bem claro, essas amostras com 1 e 2 repetições, que estão bem parecidas à resposta magnética DC, a resposta RF também está muito parecida. Mas o negócio degenera quando a gente passou para a amostra com um número maior. Degenera no sentido que o sinal diminuiu bastante, né? Bom, isso tem uma dependência com a potência, não vou me ater a isso, mas quando a gente olha aqui para a voltagem, para a máxima voltagem em função da frequência de ressonância, fica claro que para 1 e 2 repetições as coisas estão similares, e quando a gente aumenta o número de repetições, o sinal DC cai consideravelmente. Mas, baseado nessas medidas, por exemplo, se a gente olhar para a amostra com 1 e 2 bicamadas, a gente pode pensar o seguinte, a voltagem DC é praticamente a mesma, que nós estamos pegando lá em cima o sinal, né, na última camada. Só que a resistência de superfície dessas amostras diminui consideravelmente. A amostra mais grossa, a resistência é bem menor. Isso nos leva a quê? Que a corrente que está saindo dessa amostra seja maior, certo? Se a gente pensar que a resistência diminui e o sinal medido continua o mesmo, a gente pode concluir que a corrente que está sendo extraída da amostra com 2 repetições é maior. Mas nós não medimos corrente quando eu fiz essas medidas aqui, certo? Então, eu voltei lá no CBPF ano passado, final do ano passado, e medi corrente.
Além da tensão, eu medi a corrente em cima dessas amostras. E a gente consegue ver claramente aqui, aqui está a amostra que é uma repetição, níquel, ferro, irídio, tântalo, e aqui é a amostra com 2 repetições. As voltagens, ó, são da mesma ordem de magnitude. As medidas foram todas feitas aqui, é 20 dBm. As voltagens estão na mesma ordem da magnitude, mas as correntes, elas dobram. Ó. Quando eu dobrei o número de camadas, a corrente medida dobrou também. Certo? Quando eu vou para a amostra com 4 repetições, né, eu continuo vendo aqui as voltagens em torno, né, máximas, próximas de 15 microvolts, mas a corrente diminui em relação a com 2 repetições. Mas nós temos esse problema, né, de que essa amostra não tem a mesma curva de magnetização, né, então, com certeza, a retificação não está acontecendo da mesma forma em todas as camadas, né, isso está nos limitando agora de poder afirmar que, olha, a gente consegue extrair corrente proporcionalmente ao número de bicamadas empilhadas, né? Então, a gente está trabalhando no sentido, agora, reproduzimos essas amostras com campo de deposição mais intenso e a nossa intenção é mostrar que a corrente de retificada é realmente proporcional ao número de bicamadas com exchange bias, tá? Seria isso que eu programei para hoje. Peço desculpas pela demora e acabei me estendendo. Ricardo, obrigado pelo panorama que você deu aí das pesquisas. Então, vamos agradecer aí ao Ricardo, rapidamente, e dizer que a apresentação para perguntas, quem tem perguntas pode fazer agora. Antônio, eu tenho uma pergunta aqui. Ok, vai em frente, Joaquim, por favor. Ricardo, são curiosidades. A primeira diz respeito àqueles últimos trabalhos que você mostrou aí, a respeito da retificação. Aí tem um sinal de tensão que vocês medem, né, usando o stripline aí, e aí vocês enxergam o efeito de exchange bias na inversão do sinal de tensão, não é isso? Desculpa, não... Acho que é no slide 65. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui? Isso. Aí, Ricardo, é uma curiosidade. Aí, a princípio, para você verificar, aí, a princípio, você está vendo, tem uma esteresezinha aí no meio, a campo negativo próximo do zero, não é isso? Aham. Aí, a princípio, você tem esses sinais aí, campo negativo e positivo, são sinais que invertem, né? Aquela equação pela expectativa do próprio efeito Hall-Spin inverso. A princípio, Ricardo, para você ver essa esterese, você tem que fazer uma medida de ida e volta, é isso? Exatamente, aqui é uma medida de ida e volta. Se não tivesse exchange bias, só um minuto. Se não tivesse o exchange bias, né, isso tudo ia estar simétrico em torno de H0 aqui. Não. Então, esse eixo de H0 ia estar aqui. Perfeito. Mas sim, isso aqui foi uma medida de ida e volta. Isso aqui eu excursionei, ida e volta com o campo, como na curva de esterese. É porque nas amostras mais finas, aí, com a espessura do permalói mais fino, aí a gente não vê a esterese direito, mas todas apresentaram a esterese. Sim. Certo. Aparece. Claro que ela vai achatando aqui, se tu olhar para... Isso depende do bias aqui, ó. Se tu vir para essa amostra com 40, dá uma achatada já na esterese, ó. E na amostra com 20, eu acho que quase não tem também. Certo. E essas medidas foram todas em stripline, né? Exatamente. Aqui, ó. Desse jeito aqui. Com contato aqui feito com cola prata e fiozinhos, né? Nesse caso. Não foi ponteiras que fizeram contato. Não, perfeito. Isso permite que a resistência seja bem menor. Isso permite uma resistência bem menor quando tu faz essa... Não, ficou interessante esse resultado. Uhum. Ricardo, uma última dúvida, Ricardo. Sim. Aqueles microscópios que você mostrou lá no caminhão, há quanto tempo estão naquele caminhão? Há quanto tempo estão? 1 ano. 1 ano, eu acho. Certo. Oi, Ricardo, aproveitando essa pergunta. Eles não estão mais no caminhão, né? Eles estão dentro das caixas. As caixas estão no depósito. Mas estão dentro da caixa ainda, no depósito.
das caixas no depósito, é isso. Você terminou, Joaquim? Não, terminei. Obrigado, Ricardo. Aproveitando essa pergunta do Joaquim, Ricardo, aqueles microscópios foi uma doação, eu perdi a explicação. Exatamente. Foi uma doação. Não foi uma doação. Foi uma doação. Uma das exigências da FINEP para comprar os microscópios novos lá para o Instituto de Física da URGS foi que os antigos fossem instalados em algum lugar. Então é isso. É uma contrapartida aí que tinha que entrar no projeto. Ô, Ricardo, é uma pergunta. Quando você mencionou os membros do grupo, eu não vi o nome do Diego Saldanha, que é um pós-doc do Instituto. Quer dizer, eu posso não ter visto. Ele já está trabalhando com vocês lá? Não, o Diego está no CBPF, ele está com o Rubão. Certo. Não, porque um dos argumentos é que ele iria ficar fazendo essa ponte de comunicação entre vocês lá. Ele que fez esses filmes aqui. Esses últimos filmes que eu mostrei, foi ele que fez lá para mim. Ótimo. Agora ele está trabalhando lá no CBPF. Inclusive, ele está refazendo agora, essa semana, esses filmes. Porque nós vamos ter que fazer eles com campo de deposição mais intenso, para fazer aquelas curvas de esterese serem idênticas. Entendi. Tá bom, obrigado. Mais perguntas? Valdemar, você está querendo falar, Valdemar? Não, estou pensando aqui, Antônio. Ricardo, qual é o limite mínimo de espessura que você consegue medir aí? E qual técnica? Não, nessas suas de medindo, determinar o dumping, esses últimos resultados que você mostrou, né? Tu vê que coisas finas. O que é o fino para você? Porque você falou em 40, né, 50, não, acho que você consegue medir menos. Não, tem menos, 10 nanômetros, 5 nanômetros, eu acho. Tá bom, porque você fala de um número maior aí. É bem sensível a técnica. Legal. Outra pergunta, Ricardo. Vocês têm baixa temperatura aí? Eu não vi. Baixa temperatura? Não temos. Não é a baixa temperatura ambiente, não. Não. Ambiente tem bastante. E alta umidade, não é isso, Ricardo? É isso. Baixa temperatura. Não temos. Hélio, nitrogênio. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, se não temos, vamos agradecer novamente. Eu vou desligar a gravação logo em seguida. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Antônio, paralisa a gravação.